recomendação de venda de TRPL4, dividendos e risco regulatório no radar. Vídeo rápido sobre ISA-CTEP ou Transmissão Paulista, com códigos de negociação TRPL3 e TRPL4 na Bolsa de Valores brasileira. Empresa essa que no período retornou 9.517% aos sócios, contra um retorno de apenas 543% do Ibovespa, principal índice brasileiro. Trazendo isso para o mundo real, um aporte inicial de apenas R$1.000 na companhia se transformou em R$96.200, aplicando a metodologia das 3 chaves do sucesso, que eu sempre trago para vocês em todos os vídeos. Sempre lembrando que na parte de baixo de todos os vídeos eu deixo uma lista de indicação de livros que você tem que obrigatoriamente estar lendo antes de investir em alguma ação, antes de entrar no mercado de capitais. Já anotem na agenda, dia 29/4, portanto semana que vem, a empresa divulga o seu relatório financeiro do primeiro trimestre. Considere também ser membro do canal, ter acesso à metodologia, material e planilhas completas e gerenciamento de risco e acompanhamento de centenas de ativos. Ativos esses que iniciaram a divulgação dos seus balanços. Mais uma temporada de divulgação, uma ótima oportunidade de estudar e conhecer todas essas empresas. É um vídeo bem rápido, bem dinâmico, num fluxo de fácil entendimento, para que a gente fale não só de algumas empresas, mas também do setor elétrico como um todo. A situação atual da companhia, dividendos, recomendação de venda e mais recomendação de venda, e a última na data de hoje, segunda-feira, TRPL4 foi novamente rebaixada, agora para venda. Tudo isso somado ao risco regulatório. Transmissão Paulista, que em 2024 acumula uma queda de quase 5%, que há poucos dias pagou um dividendo bilionário na casa de 1,3 bilhões de reais. E a cobertura da companhia ainda era positiva, como por exemplo, TRPL4 sendo a melhor ação do setor elétrico para 2024. Uma empresa que tem forte histórico de resultado e alta frequência no pagamento de dividendos. E isso é uma realidade como sócio desde que ela era Transmissão Paulista. Ela sempre gerou valor ao sócio. Eu vou comentar um pouco mais disso no final do vídeo. E nesse comparativo é trazida Eletrobras e Taesa por serem as empresas talvez mais destacadas no setor. Eu adicionaria aqui a Engie como mais uma a sempre ser recomendada, a sempre estar na carteira de investidores que buscam dividendos. Só que os argumentos são que o yield atual de Eletrobras é de apenas 3%, não existindo assim uma oportunidade clara na empresa. Quanto à Taesa, os argumentos são positivos, mas o ponto principal aqui acaba sendo a ISA-CTEP TRPL4 como a top pick do setor. Por quê? Porque assim como a Taesa, ela é uma transmissora do setor elétrico. Porém, ela possui alguns diferenciais em relação à Taesa, começando pelo fato da dívida, um fator importantíssimo eu sempre trago em toda análise fundamentalista, onde nesse caso essa relação dívida líquida versus EBITDA de Transmissão Paulista é melhor do que da Taesa, sendo assim permite maiores alavancagens, permite que ela consiga novos investimentos, permite que ela tenha mais fôlego em leilões para arrematar novos lotes e novas receitas para o futuro da empresa, que por consequência possibilita também maiores pagamentos de dividendos. Também é uma empresa que não é exposta ao IGPM, que na realidade negativou recentemente. Toda a correção dela é feita pelo IPCA. Só um comentário rápido em cima desse tema. Eu já trouxe nos vídeos de Transmissão Paulista, já trouxe nos vídeos da Taesa, das quais sou sócio. E a situação da Taesa, ela não é nada confortável, apesar de um passado recente invejável, que trouxe muitos retornos, porém o atual da empresa, e eu sempre trago a questão da dívida, por isso a Taesa ela está alavancada, com um payout muito alto, emitindo cada vez mais dívida, possibilidade de follow-on e não está participando de leilões para que seja gerada uma nova receita. Em contrapartida, a TRPL4 realmente está numa situação mais confortável, principalmente por conta da dívida. E agora um olhar um pouco mais negativo. A primeira que gerou uma onda na companhia foi o rebaixamento do Morgan Stanley, uma recomendação para a venda das ações. Trouxe também o preço-alvo da empresa da casa de R$ 27 para R$ 23. A argumentação vai vir muito em linha com essa mais recente de hoje. RBSE entrando em pauta, venda da participação da Eletrobras,
cláusulas de dívida e crescimento futuro, sem contar toda a questão regulatória do setor. Um ponto interessante, talvez o único que eu concorde com eles, é que eles estão preocupados ou pessimistas quanto à alta concorrência esperada nos próximos leilões de energia. Comentário rápido de como eu vejo esses próximos na realidade, isso é o que aconteceu no último leilão. Na data de hoje, setor de utilities, principalmente energético, a maioria das empresas estão com uma dívida um pouco acima daquilo que seria considerado normal ou saudável. Isso é normal para o setor, a gente como investidor tem que aceitar isso, porém quando a gente pega qualquer relação de dívida líquida versus EBITDA na casa de 4 vezes, por exemplo, se torna crítico não para manutenção, porque daí ficaria fácil, só que o setor elétrico ele exige um ciclo de investimentos, leilões, infra para depois colher receita, investe, leilões, infra para depois colher receita. E o único impeditivo que a gente tem é controle de caixa. E muito poucas empresas hoje têm uma relação de dívida na casa de 2 vezes ou 1 vez, que são raríssimas. Então, deixando Transmissão Paulista de lado e falando de todas as empresas, elas hoje enfrentam uma concorrência muito séria de conglomerados lá de fora, empresas muito capitalizadas. A única que eu tiraria dessa dificuldade toda seria a Eletrobras, porque historicamente ela sempre teve muito apetite em leilões. Passagem rápida, não é intuito desse vídeo, mas durante o fim de semana um gestor soltou e comentou que ele shorteou Taesa, Engie e Transmissão Paulista. O que ele fez? Na realidade ele entrou vendido nessas empresas. Ele não enxerga no curto prazo gatilhos positivos, ele enxerga na realidade gatilhos negativos, então ele entrou vendido na empresa, ele vai recomprar ela lá embaixo e esse spread, essa diferença, fica com ele e todos aqueles que ele gere. O principal argumento dele é a diminuição de proventos, principalmente quando a gente fala em Taesa, porém ele também enxerga um cenário muito parecido para a Transmissão Paulista. Ele cita que Taesa paga um dividendo acima do seu UFC, que na realidade eu sempre trouxe isso. Quando a gente pega lucro regulatório ou IFRS, sempre existe essa diferença entre os dois e ela acaba sempre pagando acima do seu fluxo de caixa ou do seu fluxo de caixa livre. Não é salutar e eu trago isso desde o ano passado. Porém, a única coisa que é relevante para nós e dentro da metodologia do Value Investing são as considerações que ele tem, talvez negativas para cada empresa, para citar um ponto de vista de um gestor, mas não se atenham à operação porque ela não faz parte da metodologia. E para finalizar, mais um na data de hoje que trouxe as companhias um pouco para baixo, abre aspas, banco rebaixa a recomendação de neutra também para venda e mantém o preço-alvo a R$ 25 por ação. Quando a gente fala banco, a gente fala do Bradesco BBI. E a argumentação ela é basicamente a mesma. A gente fala do possível reembolso da rede básica, o que é isso? RBSE, e a possível venda pela Eletrobras da participação que ela tem em TRPL4. Tudo isso faz sentido, tudo isso é uma realidade e o investidor tem que estar ciente disso. Só que aqui um comentário rápido. Se movimentar, fazer previsões, shortear ou até mesmo comprar acreditando que nada disso vai se concretizar, é errado, porque a gente trata de previsões. A RBSE ela é uma realidade e eu já trouxe na análise fundamentalista e no balanço da empresa. A dívida da companhia, mesma coisa, eu já trouxe em ambos e ela tem uma relação de dívida hoje muito saudável, na casa de 2,4 vezes o EBITDA dela. E mesmo que todos esses pontos venham se concretizar, toda essa visão ela é de curto prazo. O que vai acontecer é que a companhia vai se renovar, vai conseguir leilões e tudo isso vai se repetir novamente. Prova maior disso, que eu ia trazer no gerenciamento de risco, mas como eu não consigo, eu já vou adiantar, é que a empresa gera valor no longo prazo. Esses ciclos de baixa, eles são muito comuns e geram sim essa espécie de desconfiança e recomendações. Porém, no longo prazo, é visível o quanto a companhia retorna aos sócios. Com toda essa dificuldade, Transmissão Paulista sempre gerou valor para os sócios. E com isso eu entro no último ponto, que esse sim me preocupa e muito. E não falo só de Transmissão Paulista. Falo de Eletrobras, Equatorial, Neoenergia, Taesa, Engie e volta sempre naquilo que eu digo, o risco regulatório do setor de utilities, abre aspas. Racha na diretoria da ANEEL, trava discussões e preocupa agentes do setor elétrico, fecha aspas. De maneira bem rápida, só para vocês entenderem, eu não vou nem me ater à questão da MP 579, a volta de algo muito parecido
tecido que a gente está tendo, pressão do governo em cima das distribuidoras, algo bem simples interno dentro da principal agência do setor no Brasil. Abre aspas aqui. Um racha entre diretores da agência nacional por divergências de cunho político e pessoal está travando o andamento de processos relevantes para o setor e causa preocupação, segundo especialistas e executivos de grandes empresas ouvidos pela agência. Os agentes avaliam a situação como bastante negativa para um órgão que é ou deveria ser referência em regulação. Entre os temas, à espera da definição do antigo caso da RBSE, uma indenização bilionária paga a transmissoras de energia, que é alvo de questionamento por suposto erro de cálculo, cuja revisão poderia reduzir o pagamento, a Eletrobras e a quem? Transmissão Paulista. E esse caso é só mais um caso envolvendo agentes públicos do setor de energia. A gente não pode esquecer do ministro de Minas e Energia, do presidente da Petrobras, que muito em breve não estará mais na empresa. Então a gente já vai calcular preço teto, preço justo, só que eu resolvi trazer esse ponto para finalizar, porque ele é a concretização de tudo aquilo que eu trago há muito tempo, a minha preocupação quanto os reguladores e quanto as pessoas que estão à frente deles hoje. Não existia essa preocupação há tempos atrás. Tudo vai ser usado como instrumento político e por isso nesse setor eu ando tendo muita cautela para fazer qualquer movimento. Na realidade, eu estou muito mais na expectativa de grandes oportunidades que tudo isso já provocou lá atrás e vem provocando novamente. Preço teto, tese essa de Luiz Barsi Filho. A média dos últimos 4 anos fica muito próximo à casa dos R$2. Para esse ano de 2024, a gente não deve ter muita mudança no operacional da companhia. Podemos trabalhar com esse dividendo de R$2,20 que foi pago recentemente por ela. Dividimos por 6%, que é o mínimo aceitável pelo Barsi em forma de remuneração. E teríamos um preço teto de R$36, R$37 para a empresa, muito acima do que ela é negociada hoje. Preço justo, tese essa de Benjamin Graham. Preço justo e preço teto são teses diferentes com finalidades diferentes. A fórmula está aqui ao lado, você pode pausar o vídeo caso você queira. 22,5 multiplicado pelo Earnings Per Share, que é o LPA, 3,59, multiplicado novamente pelo Business Value Per Share, que é o VPA, 27,28. Extraímos a raiz quadrada e teríamos um preço justo de R$47 para a Transmissão Paulista. Portanto, hoje falamos de Transmissão Paulista, um vídeo bem dinâmico, também tratando da questão regulatória do setor. Hoje a gente tem um ambiente com muitos ruídos, pouco normatizado, alterações frequentes e de uma hora para outra, mas falando especificamente de Transmissão Paulista, a gente já fez a análise fundamentalista dela, é uma empresa que eu gosto bastante. Ela definitivamente não é a melhor elétrica do país, porém ela está muito longe de ser uma empresa que faça jus a gente ter tanta recomendação de venda. Vale lembrar, essas recomendações elas olham o curto prazo. O melhor guia para todo investidor e para o sócio é esse daqui. É o longo prazo, é o retorno total ao acionista. E Transmissão Paulista sempre retornou, muito antes mesmo da ISA e desse novo componente societário. Transmissão Paulista sempre foi muito boa para todos os sócios. Deixa no comentário se gostaram ou não, se são sócios ou se pretendem ser sócios da companhia. Nunca se esqueçam das 3 chaves do sucesso. Encontrem excelentes empresas a preços atrativos, com uma excelente gestão e nunca mais as vendam. Tranque-as às 7 chaves. O Valor Investing foi e ainda é a melhor maneira do investidor pequeno e individual multiplicar o seu capital na Bolsa de Valores. Nos vemos no próximo vídeo e até lá.